noite abençoada. Olha, você não pode perder a palavra, hein? Porque Deus vai falar profundamente. Olha, nem sabia e vim na paleta. Nem sabia, né? Coluna da fé, é isso? Então, parabenizar, uma bênção. Sabemos que não é fácil quando nós estamos prestes a completar mais um ano de fazer a festividade, que é para Jesus, o inimigo se levanta. Mas eu estou feliz de estar aqui, nossa, mais uma vez, não com o pastor Carlos França, com a minha amiga, a missionária Adriana, a minha amiga, a missionária Célia, né? E hoje, gente, muito feliz de encontrar o meu pastor, que é o pastor Isaías. Amado, olha, sabe quem me consagrou pastora? O pastor Isaías. Ele consagrou, ele é meu professor de teologia, me consagrou pastora, e o meu esposo falou para ele: ainda não é tempo de eu ser consagrado pastor, mas o Espírito Santo falou para mim que a minha esposa já está preparada para pastor. Eu falei: agora ele está aproveitando viajar e me deixa lá com os pastores. Ainda bem, né, pastora Eleni, que eu tenho umas bênçãos, que é a pastora Eunice e o esposo dela, pastor Paulo, que não deu para vir, que estava trabalhando hoje. A minha amiga, que é a missionária Regiane, também intercessora. E tem também o irmão Cristiano. E até a mídia, que é nosso irmão Rafael, que faz a mídia do pastor Rony e da pastora Lurdinha e da igreja. Ele falou: pergunta se eu posso ir lá com a mídia, se pode fazer. Eu falei: vou perguntar para se pode. Então hoje eu estou muito feliz em rever essa igreja abençoada, essa igreja separada, e parabenizar, porque hoje é uns temas, né? Hoje é uns temas só vitória, uns temas assim, né? Não tem os temas mais de santidade, não tem mais apocalipse, temas assim de alta ajuda, né? Mas o único que ajuda e não falha essa ajuda é a palavra de Deus. Tudo falha, livros de alta ajuda, você pode até ler, mas a palavra de Deus, sim, ela ajuda de verdade. Ela ajuda a transformar, libertar, salvar. E o Senhor já manda dizer: enquanto você está aqui, o Senhor está salvando, está libertando, está transformando. Mas o Espírito Santo já me mostra que Ele está indo à tua casa. Aquele que está afastado vai voltar. Aquele que diz que não vai mais pisar na igreja, o Senhor está indo até onde Ele está, e pelo poder da palavra o Senhor está operando. Quem acredita já chora a mão para o alto e já glorifica e exalta o nome do Senhor. Mas amém. Vamos na palavra de Deus, né? Eu gostaria, a palavra do Senhor em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mas eu gostaria que colocasse ali para mim, se vocês puderem, Hebreus, capítulo 12, 14. Hebreus 12, 14. Olha só. Depois nós vamos falar aqui do tema. Fiquem tranquilos. Eu tenho meu professor aqui, que senão ele puxa minha orelha depois. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí vamos no 13 do 1 Pedro, capítulo 1, 13. A minha pode ser um pouquinho uma versão diferente, porque é a King James. A epígrafe já diz assim: encorajamento a uma vida santa. Assim sendo, estai com a mente
preparada, prontos para agir. Alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Eu quero ler também o 18, porque o Espírito Santo estava orando, jejuando, e o Espírito Santo também me revelou algo no 18, olha. Porquanto estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por nosso... Não comprado com ouro, que fosse resgatado do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. E vivam em santidade. Tem uma divisa aqui que é: entendam, esperem e obedeçam. O que é entendam? Olha só o que foi nos dado: entendimento, metanoia, mudança de mente. Mas na teologia, no cristianismo, eu já falo assim, né, pastor Isaías? Metanoia é transformação de mente. É uma transformação. A gente fala assim, olha, Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o meu caminho, os vossos caminhos, diz o Senhor. Já receba uma profecia aí, porque a maior profecia é a palavra do Senhor. Aqui Pedro nos exorta a uma mudança completamente de mente. Amados, vocês acham que já foram a algum lugar? E eu acho que alguns aqui já expulsaram demônios. Sim ou não? Sim. A primeira coisa que o demônio, ele se manifesta, ele toma a mente. Então eu já quero declarar a palavra do Senhor. A nossa mente, nesta noite, é uma mente transformada pelo poder da palavra do Senhor. Mente transformada é vida transformada, é mudança de atitude e mudança de caráter. Eu não gosto de fazer isso, mas quando o Espírito Santo manda, fala assim: conhece alguém crente que ainda é mau caráter? Não tem, né, pastor? Não teve ainda uma transformação de mente. Por isso que ele vai discorrer aqui, que continua fazendo a mesma coisa que outrora fazia. Não teve mudança de vida. E quando se fala de mudança,
me chamaram para pregar numa igreja e eles me chamaram pastores amados. Falaram pro meu esposo: será que na época missionária, a missionária Lurdinha pode vir pregar num chá de mulheres? E meu esposo só pegou o contato e o endereço. Aí meu esposo falou assim para mim: amor, você vai pregar no chá de mulheres e você vai bem bonita, tá? Eu falei: como assim? Ai, me parece que eu acho que é na Renascer. Eu não sei, mas eu acho que é na Renascer. Você vai bem bonita, você vai bem arrumada, tá bom? Aí eu: tá bom. Ele falou: não vai com a cara pálida, vê se você passa um pozinho, passa um lanchinho, passa um rímel, que as mulheres lá é toda bem arrumada e bonita. Olha só, mudança de mente, mudança de caráter, tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou para mim: não faz muita maquiagem não. Ai, Jesus, não exagera não. Eu falei: meu Deus, é Renascer. E meu esposo falou para mim: bonita. Daí ele falou: pelo amor de Deus, você não está nem com um brinquinho. Porque quando eu converti na Batista, amados. Eu fiquei 9 anos na Batista. E depois eu fiquei 18 anos congregando no pastor Bittencourt. Então eu fui missionária consagrada lá na sede de Madureira. E então eu aprendi com o meu pastor Batista. Ele dizia assim, que tem a doutrina, que é a palavra de Deus, e a doutrina da igreja. E quem obedece à doutrina da palavra de Deus, também obedece à doutrina da igreja. Porque se eu falo que eu obedeço a palavra, mas se eu não obedeço os meus pastores, eu sou um crente que não mudei ainda a mente. Continua a mesma pessoa. Porque o crente mais desobediente é aquele que não obedece à sua liderança. Porque foi Deus que colocou. Então se você mudou a sua mente foi tocada pelo Espírito Santo, então tem que ter uma vida transformada e uma vida de obediência. Tem gente aqui que obedece? Então meu pastor falou assim: olha, aqui a gente não tem usos e costumes na Batista. Aí o Senhor me mandou para a Assembleia de Deus. Aí quando eu cheguei na Assembleia de Deus, meu esposo também disse a mesma coisa: ai amor, você vai andar que nem aquelas velhas feias do coque? Falou: pelo amor de Deus, os maridos tudo bonito, os maridos tudo com terno bonito, e aquelas mulheres tudo desarrumadas. Aí eu lembrei de novo dos meus ensinamentos do meu pastor. A mulher obedece o marido, a mulher casada. A solteiro o Senhor. Falei: agora Jesus, eu obedeço lá a igreja, eu obedeço o meu esposo, que eu vá bonita, Senhor, lá na Assembleia, lá não usa brinco, lá não usa... Gente, é 19, lembra? 19 anos atrás. Aí, o que eu fiz? Olha aí. O Espírito Santo já tinha moldado a minha mente, trabalhado na minha mente e moldado o meu caráter. Aí, o que eu fiz? Pedi sabedoria para Deus. Pede sabedoria esta noite. Pedi sabedoria. E aí eu falei: quer saber? Meu cabelo é comprido, eu tiro o brinco. Meu esposo nem vai perceber que eu tirei o brinco. Não vou desagradar o meu esposo e nem vou estar fora da doutrina da igreja. Então, olha só, isso já é mudança de mente. Não desagradando em casa e nem escandalizando a igreja. Mas quando eu cheguei lá na igreja, você que está me gravando aí, né, abençoado? Cheguei lá na igreja, eu falei assim: ai, mas Deus, acho que não vai ter nada comigo nesse lugar,
não, porque lá na Batista eu era usada na revelação, lá na Batista eu pregava, aqui, acho que não sei não, aqui não sei. Aí a Madalena falou, eu falei, você vai usar uma dessas mulheres, bem do cabelo branco, bem do cocão mesmo, para falar comigo se o senhor tem alguma coisa comigo na Assembleia de Deus. Aí quando vem lá a irmã, eu lá no meio, né? Assim diz o Senhor, eu tenho algo com você aqui. Você pregava sobre o amor, agora eu te trouxe aqui para você viver o amor. Amar aqueles que são igual a você é fácil. Agora eu quero ver você amar aqueles que são diferentes de você. E Jesus disse, amai-vos os vossos inimigos. Então eu te trouxe aqui, não para você pregar, mas para você viver o amor. Experiência com Deus, para ter maturidade espiritual. Deus tinha algo profundo comigo. Então você que diz, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma luta, as pessoas não entendem o ministério que Deus tem na minha vida. Espere ser aprovado e o tempo de Deus, porque Deus vai levantar você, mas existe um tempo de amadurecimento. E aí eu fui, ela falou assim, e para saber que é Deus, você vai comigo agora no círculo de oração. Me levou para o círculo de oração e falou, a partir de agora você começa no ensaio com as irmãs do círculo de oração. Amados, foi no círculo de oração que o Senhor fez uma grande obra na minha vida, porque é jejum, oração, consagração. E olha, e na nossa igreja eu fico, gente, vai no sábado às 9h30, no círculo de oração, no jejum, na consagração, porque é ali que o Senhor trabalha na nossa mente, molda o nosso caráter, transforma a nossa vida. E aí quando eu fui para o círculo de oração, e eu fui lá numa irmã, e eu falei assim, a paz do Senhor, irmã? Ela, paz, Senhor. Aí eu fui em outra irmã, paz do Senhor? Ela, paz, Senhor. Eu falei, Jesus, a irmã não me dá nem a paz do Senhor. Como que eu vou ficar no círculo de oração? Aí o Senhor disse assim, vai até ela e dá um abraço. Eu falei, Jesus, ela não quer pegar na minha mão no abraço. Aí o Espírito Santo, que dá ousadia, que nos dá coragem, ele se apodera de nós e ele faz o que lhe apraz. E nós não passamos de um instrumento nas mãos do Senhor. Se tem instrumento esta noite, dê lugar. O Espírito Santo quer te usar com ousadia. Aí eu fui e abracei a irmã. Olha que eu abracei. Essa irmã caiu num choro, e ela disse assim, irmã Lourdinha, você não sabe, mas eu só precisava de um abraço. Ninguém me abraça, ninguém se importa comigo, porque já estou velha. Tudo que eu falo, eles falam, para de repetir, você fala a mesma coisa. E hoje você me deu esse abraço. Aí o Espírito Santo disse, olha, você conhece a aparência, eu porém sei o que o coração está necessitado. Quando se fala de coração, se fala de mente, porque em Provérbios diz que a boca fala o que o coração está cheio. Começa aqui na mente e vai descendo no nosso ser, e ali
poder da palavra de Deus. Aí outro dia, nós vamos na palavra. Mudança, transformação. Não ser mais aquela pessoa que nós éramos. Mortificar cada dia. Porque a velha mulher e o velho homem, ele tenta ressuscitar todo dia. E nós lemos primeiro lá. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Eu era religiosa. E Jesus não tem nada com religioso. Ele não diz aqui, seja religioso, porque eu sou religioso. Aqui no 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isaías, ele diz, olha, quem estava lá no trono, e eles diziam o quê? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E aí eu fui no círculo de oração, quando fui outro dia, tinha uma Bíblia lá, a cadeira vazia, uma Bíblia, outra cadeira vazia, uma Bíblia. Aí vem, irmã Lourdinha, senta aqui perto de mim, eu guardei aqui para você. A outra, não, ela vai sentar perto de mim, eu também guardei para ela. Eu falei, eu sento um pouquinho aqui, eu sento um pouquinho aqui. Transformação de vida. Você foi separado. Deus estava trabalhando na minha vida. Hoje, se não cumprimentar na igreja, pastor, eu já estou indo embora. O Senhor vai dar carta, tudo bem. Se não dá, também não precisa. E outra coisa, tem gente que nem vem pedir a benção, sai pro WhatsApp. Pastor, já estou indo para outra igreja, porque aí tem uma irmã que não me cumprimenta. Não foi transformada ainda. Não valorizou ainda. Você foi comprado com ouro, com prata? Não. Pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados. E eu acho tão interessante que aqui ele fala aqui para nós. Mente preparada, mente, esteja pronta, pronto para o agir, alerta, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, plena revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fala aí para o seu irmão, a graça já foi revelada através da morte e ressurreição. Mas aqui é a volta de Jesus. Será que se eu estiver com a mesma mente, com o mesmo comportamento de antes, por exemplo, meus pais não me ensinaram esse evangelho, que é o único Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus pais eram idólatras, mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo me resgatou. Para de ficar olhando para o passado. Deus tem algo glorioso espiritualmente falando no presente. Mas se você ficar com a mente dos ensinamentos do passado, ou então com aqueles
ensinamentos. Amados, tem pessoas que parece que faz mal. Está 10 anos na igreja, você encontra com ela, não teve transformação nenhuma. A mesma coisa, os mesmos problemas, nunca muda nada. Por quê? É Deus? Não, o Senhor só pode operar na minha vida se eu der liberdade para Ele. A hora que eu, me humilhar e falar: Senhor, eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era. Aquela pessoa morreu. Eu nasci de novo para ter uma vida santa, porque eu sou santificada pelo Senhor. Então, Senhor, todos os complexos, todas as palavras de maldição, tudo que aconteceu atrás foi passado. O meu presente é o Senhor da minha vida. Agora é uma vida totalmente diferente. A minha casa é diferente, meu marido é diferente, meus filhos são diferentes. Mas como pastor, você não sabe como está a minha casa. Se a tua mente foi transformada, tu és uma profetisa, tu és um profeta de Deus, para crer daquilo que é impossível diante dos teus olhos. Eu fui pregar em Portugal, e o Senhor tinha falado para mim antes que eu ia ter uma grande experiência em Portugal. Pastor Pedro, inclusive ele era da frente lá da rua do centro. Acho que foi ali que começou a igreja. Isso, ali que começou, que foi depois Antônio Larente, eles foram para lá. E começou, depois que foi o pastor Bittencourt, depois de muito tempo, foi eles que começaram a igreja. E o pastor Pedro, eu falava assim, eu tinha amizade com ela, e eu falava: pastor Pedro parece que é bravo. Igual o primeiro dia que eu vi o pastor Isaías, eu falei: nossa, esse professor é muito bravo. Será que ele tem uma régua para bater na nossa cabeça? E é uma bênção de Deus. E o pastor também, pastor Pedro, então a pastora Janaína falou: vem para Portugal e tudo. E o pastor Pedro, sério, e aí me levava com a sua esposa, e as meninas ficavam para cuidar de pessoas, que eles cuidavam de pessoas já que estavam praticamente em estágio assim, no final, mesmo esperando a morte ali, pessoas deficientes. E as meninas ficavam, eu ia com eles. E depois de várias pregações, e ver o que Deus fez lá, porque não é nós que fazemos, amado, você não tem poder de nada. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, porque senão eu não vou para o céu. Não adianta, não tem dois caminhos, ou é o céu ou é o inferno. E você não sabe o dia da sua morte. Ontem nós falamos na igreja, porque eu até contei um testemunho que quando eu e o Rony casamos, e uma bailarina que ele gostava muito, ele falou: amor, eu vou levar ela para ela se converter, porque o Senhor está trabalhando, falando no meu coração que ela precisa se converter. E ela falou assim para nós: tenham que dançar muito ainda. Esse negócio de conversão é para velho. Velho já não tem mais o que fazer, velha já não tem mais o que fazer, aí vai para a igreja. Aí faz tudo certinho, conforme a Bíblia, porque vai morrer logo mesmo, mas eu vou dançar muito forró, e eu tenho muito que aproveitar. Ó, a mente. Fala assim: tem crente que tem mente mundana ainda. Ai, nada a ver essa série. Ai, que vocês também são tão careta. Ai, nada a ver. Nada a ver, pastor Isaías, na festa junina. Eu compro lá o pastel, depois eu oro e como. Ai, nada a ver, a tua mente ainda está adorando mortos. Tá aí, tinha vários pecados
cultuando mortos, e olha como que João Batista morreu. E o que João Batista pregava? Raça de víboras, arrependei-vos. E ele veio primeiro para endireitar o caminho, preparar o caminho para Jesus Cristo. Quem tem que ser adorado não é João, quem tem que ser adorado não é Pedro, quem tem que ser adorado é o Senhor dos Senhores. E nessa festividade de 55 anos, a glória é dele, a adoração foi para ele, e ele manda dizer: eu recebi cada louvor e cada adoração. Nada a ver. Ai, tem uma lá na igreja que eu falei que eu vou pegar ela, dar aula para as crianças, mas estava vestida de roupa de ir na festa junina. Eu vou falar para ela. Aí vem, né, pastora Eunice? Ai, a minha casa, meus filhos tá assim. Ai, não sei o que fazer. Lá na minha casa tá dívida, na minha casa não paga isso, na minha casa tá cortando a luz, na minha casa tá cortando a água, na minha casa tá assim. Por quê? Porque não tem uma vida santa na presença de Deus. Não somos perfeitos, mas estamos buscando o aperfeiçoamento cada dia. Quer que Deus faça tudo, mas não renuncia a nada. Fala assim, tem que renunciar. Fala, o evangelho é o mesmo. A porta é estreita, larga é a porta da perdição. Ai, nada a ver, né? Beber um pouquinho de vinho faz bem, pastor. Ai, só bebo um pouquinho, não tem nada a ver. Gente, pensa para uma pessoa que foi já viciado e você dá um pouquinho de bebida para ele. Lá na nossa igreja tem assim, quando vai batizar, quando vai fazer o cursinho para ser diácono, já está assim. Aceita a doutrina da igreja? Aí está lá. Eles vão responder e depois assina, pastor. Aqui o obreiro não pode beber bebida alcoólica. E eles assinam. Aí foi um monte lá da Batista que bebia. Daí falou, ai meu Deus do céu, vai ter que jogar tudo a cervejinha. E agora nós estamos obreiro de lá. Meu esposo disse assim, ou é transformado ou não é. A minha mãe, ela não é crente. Ela falou assim, nunca ela pisou em igreja de crente. Ela falou assim, nossa, ser crente é difícil, né? Eu falei, onde Jesus disse que era fácil? É, Deus. Aí ela falou assim, não pode beber, não pode ir em baile, né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, pode. Quem disse que não pode? Se quiser ir, você pode. Você tem sua escolha, livre-arbítrio. Mas Paulo diz, mas nem tudo me convém. Agora, você quer ter uma vida e ser usada por Deus? Tem que ter uma vida santa. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E aí eu cheguei lá em Portugal, ele viu que o Espírito Santo fez. Aí o pastor disse assim para mim, falou para a pastora Janaína, vamos levar a missionária Lourdinha lá no meu quarto, para ela ver de perto o meu estado. Eu falei, que isso que está acontecendo? Ele tinha uma cadeira grande assim, ele disse, já faz 5 meses que eu durmo nessa cadeira. Já fui em tudo quanto é médico e eles não descobrem o que eu tenho. Só que falta ar, que eu fico assim, eu acho que é a morte. Eu fico assim, cara a cara com a morte. Mas eu quero que a missionária ore. Falei, vamos lá. Oramos.
E aquele dia ele não foi para a igreja, nós oramos à tarde, e eu fui com a pastora Janaína e com as meninas, e ele ficou cuidando dos doentes. Quando nós chegamos, ele falou, graças a Deus que a missionária e vocês chegaram. Eu passei mal aqui, agora que eu estou um pouquinho bem. E no que ele começou a falar, ele ficou roxo e caiu do sofá, caiu no chão. E aí eu fui com uma pessoa que é aquela, nada a ver. Eu posso usar roupa sensual, não tem nada a ver, afinal eu tenho um corpo bonito. Ai, por que para ser crente precisa ter toda essa mudança? Quem muda, quem deixa o Espírito Santo transformar a mente, ele é mudado o caráter, o interior e do lado de fora também aparece. Como posso pregar a palavra de Deus com a sensualidade e dizer que eu tive uma transformação e que Deus sabe? Quem é mudado por dentro também transparece para o lado de fora. E sensualidade é pecado. Andar arrumada, bem bonita, cheirosa, cheiroso, é uma coisa, mas sensualidade é pecado. Nós temos que ser transformados de dentro e também fora. E aí quando nós oramos, é aquela lá meio crente, meio não crente. Aí as filhas começaram a chorar. E as filhas é enfermeira, porque cuida de pessoas doentes. Mediu pulso e foi no coração. Aí falou assim, o pai morreu. E começaram a gritar. O Espírito Santo já, ó só, mente transformada. O olho é diferente, enxerga diferente, ouve diferente, porque tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Que voz você está ouvindo? Vozes contrárias, vozes de pessoas ou a voz do Espírito Santo? E o Espírito Santo falou assim, não é hora de chorar, é hora de orar. Vocês pregam, vocês dizem que conhecem a Bíblia, mas a mente de vocês está envelhecida. Não acredita que o Senhor ainda é capaz. Ele ressuscitou e Ele ressuscita até os dias de hoje. Se Ele ainda tem um plano na vida de alguém, pode estar morto, Ele ressuscita. E na mesma hora que nós começamos a orar, ele estava roxo, parado mesmo. Elas falaram que está morto. Elas sabiam, elas conhecem. Elas fizeram anos. E aí ele começou a voltar. Ele veio no pastor Bittencourt, pastor Pedro, e deu esse testemunho, que pela misericórdia, nós estivemos lá. E a oração da fé, a oração da concordância, ressuscitou ele. Amados, nós podemos ver uma mudança, já estamos terminando. Nós ver uma mudança na vida de quem escreveu aqui. Era um homem que teve experiência com Deus. Quem era Pedro antes? E quem foi Pedro depois do Espírito Santo? Antes, Pedro fazia o que ele queria. Pedro fazia a sua própria vontade. Mas depois, em Atos 2, da descida do Espírito Santo, aí Pedro começou uma transformação de vida. Foi um aprendizado
com o Espírito Santo. Cada dia Pedro aprendia uma mensagem de transformação do Senhor, do Espírito de Deus para a vida dele. Esta noite o Espírito Santo fala nesta igreja que é um processo. Deixa o Espírito Santo te ensinar todos os dias da tua vida. Enquanto nós temos vida, nós podemos aprender com o Espírito Santo. Hoje é mais uma oportunidade que Ele está nos dando de aprendizado. Então Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, ele prega de uma maneira diferenciada. E ali não era o Espírito Santo usando a vida dele. O Espírito Santo se apoderou. Para de ficar só no Instagram, para de ficar só no WhatsApp, querendo saber notícias das pessoas. Começa a dar uma palavra para alguém que está necessitado. Usa seu Instagram, usa seu meio de comunicação para evangelizar. Há uma briga agora no Instagram. E é isso que o inimigo quer. Que a gente seja como todo mundo. Agora a igreja brigando com a igreja. Vamos nos unir, porque os soldados estão aqui esta noite para marchar e ganhar almas para o reino. Eu quero profetizar. Pega a tua mão. Este ano ainda, muitas almas se renderão através da tua vida. Mas temos que ter uma mente transformada, não para priorizar as coisas do mundo, mas para priorizar as coisas do reino. Campanha da chave, campanha da casa, campanha disso, Deus da casa dá, Deus da casa dá, mas primeiramente é transformação de vida. Uma vida transformada, uma mulher curada, um homem curado, vidas curadas. Agora nem é curado ainda. Chegou um lá assim. Sou pastora, meu marido também é pastor, e a gente fez teologia. Falei, que bom, tem que fazer mesmo. Aí o meu esposo, umas pessoas falaram, esse homem é estranho, essa mulher também. Chama para o particular, tem que conversar no particular. Casado, apresenta a certidão de casamento. Não, a gente tem contrato. Então, não tem problema. Deixa o contrato, você põe ali no banco e você senta junto com o contrato, fica ali no banquinho. Né, pastor Eunice? O que a pessoa respondeu para nós? Não sou de ficar em banco, porque eu tenho teologia. Levou umas levas da igreja junto, que tem gente que não mudou de mente, acompanha o que é errado. Mas quem foi transformado pelo poder da palavra de Deus, tem uma palavra, você está errado. Como você vai pregar, se nem a tua casa ainda você consertou? Ser crente é só estudar aqui, dizer que é crente que prega. Eu quero ver se você tem uma vida santa aí na escola, aí no trabalho, aí na sua casa. É lá que faz a diferença. Mas Pedro teve uma vida aqui transformada.
se rende. E a pregação dele foi: arrependei-vos. A Bíblia diz que a palavra penetrava. E a hora que a palavra penetrava nos corações, as pessoas se arrependiam do pecado. E eles queriam uma vida diferente. Eles queriam um novo nascimento. Então o Senhor está dizendo: pregue a verdadeira palavra, que é arrependei-vos. E eles ainda se batizavam. Olha que coisa linda. E aí, depois de tudo certinho, tudo de cada vez, aí a Bíblia diz que a igreja, olha, era prodígios, era sinais, eram maravilhas. Aí vai Pedro, já estamos terminando. Vai Pedro. Vamos, João. Nós não somos mais aquele. Estou conjecturando, tá? Nós não somos mais aquele. Agora nós somos diferentes. Graças ao Espírito Santo. Vamos para orar? Vamos para oração? Tem gente que não gosta de oração, não. A oração é Pedro, Tiago, João. Você conta se na oração tem 10. Daí você dá glória a Deus, bem animado, porque tem 10. É muito cedo, eu trabalho, tem que orar, não sei o quê. Olha o poder, eles estavam indo orar, sim ou não? Era tarde, acho que estava bem quentinho, né? 15 horas, que estava sozinho, né? Mas tinham orado, não ora 3 vezes por dia, judeu? Já tinha orado de manhã. Vamos, João, orar de novo? Mente transformada, ela não fica planejando coisas do mundo. O tempo todo, ela quer as coisas de Deus. E por isso que chama que a gente é bitolado, que a gente é, sabe? Falta falar que a gente é beata. Está tudo bitolado, não sai da igreja. Vai na terça, que é não sei o que de ensinamento. Vai na quarta, que é não sei o que. Vai na quinta, que diz que é assim, ensaio. Vai no outro dia, que parece que não sai da igreja. Glória a Deus. Quanto mais eu amo os que me amam, e o que me busca me encontra. Então vai orar. Eles estão indo orar. Nem estavam orando ainda, já oraram de manhã. Quando vai orar, tem um coxo, sim ou não? Sim. E aquele coxo foi só aquele dia lá? Não. Era trazido todos os dias. E eles nunca tinham ido naquela igreja. Primeira vez. Só que agora, quem vai para aquela igreja chamada Formosa é um Pedro e João transformado. Não é qualquer um que vai. Então ele vai, e quando ele olha para aquele coxo, foi o que nós lemos aqui. Vocês não foram comprados com algo perecíveis, com prata ou com ouro. Daí ele olha para eles e fala: olha para nós, fica em nós. Eu penso assim, esse é um pensamento meu, que a unção de Deus era tanto na vida de Pedro e na vida de João, que ele falou: olha para nós, não era para ver eles, não era para ver a aparência deles, porque olhando para eles ia o poder do Espírito Santo que estava dentro deles. Não olhe para a pastora Lourdinha, mas para o Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo que está aí na tua vida.
transformação de mente. A unção fica impregnado nele. E além disso, olha a mudança também de caráter. Você antes já curou, já anda, vai embora, vai. Pedro ia fazer isso. Pastor Isaías, você antes já curou, vai embora. Para de encher, vai embora, vai lá com a sua família agora, sei lá. Antes, mas agora dá a mão e ajuda ainda. Agora é um Pedro amoroso. Pede para o Espírito Santo tirar esse rancor. Eu não perdoo mesmo. Eu sou crente, mas o que essa pessoa me fez, quem passou fui eu. Ninguém sabe o que eu passei. Eu não perdoo, porque eu não fiz nada. Eu sou inocente. Eu estou na maneira que Deus quer. Mas essa pessoa diz que é crente, mas fez isso para mim, fez isso, não perdoo. Não teve transformação de vida. Não está de acordo com a palavra, porque Jesus me perdoou. Eu não merecia estar aqui, você não merecia, mas a graça, o favor não merecido me alcançou, te alcançou. Quem sou eu para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Quem tem transformação de vida, perdoa esta noite. Libera perdão, porque Deus quer te usar com poder. Ei, estou sentindo a presença. Pastora, como você pode dizer de perdão? Uma pessoa que só tem a minha irmã e eu, meu pai, me deu quando eu tinha 3 meses. Fiz no podcast, acho que tem 70 mil. Quantos tem aí? Você que é da mídia de visualização? Tem mais de 200. Da mídia do podcast. 70 mil visualizações. E era isso. Do Rony. Meu pai me deu, minha mãe, e eu era a pessoa mais infeliz da terra. E eu dizia que eu não perdoava eles, porque eu falava assim: tem gente que tem 12 filhos e não dá. Minha mãe só teve eu, minha irmã ainda me deu. Quando eu tinha 5 anos de crente, uma irmã disse assim: não põe a mão na cabeça de ninguém, viu? Falei: não, mas eu não coloco a mão na cabeça de ninguém. Ela falou: e não coloca mesmo. Falou assim: porque tem uma mágoa aí no teu coração. Doente não pode liberar saúde. Doente não pode curar. Deus tem uma grande obra na tua vida, mas primeiro seja curada você. Na mesma hora o Espírito Santo diz: é a mágoa da tua mãe porque ela te deu. E eu falei assim: meu Deus, e como que eu vou fazer, Jesus? O Espírito Santo disse: eu vou te dar coragem. E você vai até ela, porque sozinha você não faria. Porque quem está ferido está sentindo as dores das feridas. Mas eu estou com você. E essa ferida só vai ficar uma cicatriz para saber que eu sou poderoso na tua vida. Aí eu fui bem no Dia das Mães e falei: mãe, hoje eu vim aqui trazer um presente. Ela não precisava, aquela mania de gente do interior não precisava, né? Eu falei: não, mas não é essa caixa de presente, não. Daí ela falou: como assim? Eu quero falar para a senhora que eu vim aqui
para reconhecer a senhora como minha mãe e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor usou a minha mãe e usou meu pai para me trazer ao mundo. Porque o Senhor tinha um plano para a minha vida e vocês foram usados para trazer a minha vida. E eu quero te pedir perdão, porque tudo de errado que eu fazia, eu culpava vocês. Mas na verdade, a única culpada era eu mesmo. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós sentimos leves. Sai aquele peso. E a minha mãe começou a chorar, pastor Isaías, e disse assim: filha, e joelhou nos meus pés e disse: filha, quem tem que te pedir perdão sou eu. Eu não queria te dar, mas o seu pai falou que a gente não tinha dinheiro e que você era doente, nós não tínhamos dinheiro para comprar nem o seu leite era diferente. E aí eu falei: ela não vai lembrar, nós vamos dar para a tia, mas a tia dela não vai contar. E a minha tia, de medo de me perder, falou assim: sua mãe é a Nica e o Décio mesmo, agora eles são fazendeiros, tudo, mas eles iam te jogar no rio. Então eu passei a vida toda achando que a minha mãe ia me jogar no rio e fui criando uma mágoa. E mágoa vira raiz de amargura. Se Deus está falando isso, é porque Deus está tratando de nós hoje. E aqui para terminar, amados, eu ia até falar de uma mulher que teve um passado sofrido também. Eu ia falar de Radassa, e que se tornou Esther, e que ela teve vários ciclos na vida dela, mas ela teve na sua infância um processo difícil, porque teve perdas. E o Senhor está dizendo aqui que tem pessoas aqui que teve muitas perdas, mas enquanto ela teve perdas, Deus estava trabalhando mentalmente na vida dessa moça e preparando ela para algo profundo que ela nem imaginava que ela ia viver. Todo sofrimento não é para a morte, não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, é porque Ele nos ama. E todo sofrimento é uma preparação para algo extraordinário que Deus tem na nossa vida. E essa mulher estava sendo preparada, mas primeiro teve que ter perdas. E depois de todas as perdas, ela fez passou para um outro ciclo, que agora uma mulher rainha não aceita quando seu esposo a chama. E todo mundo fala mal de ti, mulher desobediente, mulher, né, que é fora da vontade de Deus, porque a gente traz para a espiritualidade. Mas eu falo, pastor, pela graça do Espírito Santo, que quando Deus quer honrar alguém, Deus tira outro de cena. Você crê que Deus quer te honrar essa noite? E que você não precisa caluniar, você não precisa ficar contra tua irmã, teu irmão que está do teu lado. Se Deus quer te honrar, Ele vai honrar você no tempo dele. Agora, quem faz com a sua própria mão, Deus não vai honrar, não. E Deus tinha algo na vida dessa mulher. E o que Deus fez? Então, Vasti não foi. Então agora vai Mardoqueu, vai lá e fala: olha, Radassa, agora você vai, mas você agora é Esther, tá? Esther, estrela.
Vamos ver, o que significa mesmo Hadassah? Murta. A murta não é uma planta muito bonitinha, mas ela dá no deserto e ela não precisa de ser primavera, ela não precisa de ser verão, ela não precisa de ser outono, ela sempre floresce no deserto. Eu quero profetizar na tua vida, eu não sei que deserto é esse. Se você tem uma mente transformada, como Pedro exorta aqui, a santidade, uma mente transformada, não importa, pastores, que deserto que nós estejamos, nós vamos florescer a meio do deserto. O adversário, ou as pessoas do mal, vão olhar para você, vai olhar para a tua vida, e ela não vai entender nada. Como assim? Que deserto é esse? Que perseguição é essa? Que doença é essa? Que desemprego é esse? Mas está perfumada, está florescendo. É porque em meio a deserto a presença de Deus continua na tua vida. Só quem precisa dessa presença, joga a mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. A permissão dos pastores, se coloque em pé. Fala assim: quem deixa o Espírito Santo transformar a mente tem cadeira de honra. Então Esther entra para o palácio e já é bem, olha, das moças que entraram, todas moças bonitas, puras, mas ali ela já entra com destaque, porque já foi preparada. Não é porque ela era uma moça mais bonita, ou porque nada. Era uma moça mais sofrida, mais cheia da presença de Deus. Fala assim: o sofrimento não me afasta de Deus. Pelo contrário, eu aproximo de Deus. Porque eu sei que o sofrimento é apenas um aprendizado para o que Deus vai fazer na minha vida. É um aprendizado para você e eu sermos aprovados. E ela entra no palácio e recebe o melhor tratamento. Não dá para entrar, porque cada tratamento aí é um significado de cura, que ela também estava ali naquele processo para sentar depois e receber aquela coroa e ela se tornar mulher do rei Assuero. Então ela estava preparada. Fala assim: Senhor, me prepara. Preparação, gente, é difícil. A gente pensa que ser preparado é só eu estou estudando agora o hebraico e eu estou me preparando. Isso também é. Mas você acha que você estudando não vai ter processo? Acha que você orando não vai ter processo? Jejuando não vai ter processo? Irmã, você é dessa igreja? Você é de duas cores? Você, querida? Você que olha para trás, é? Você é dessa igreja? Sou do Planalto. Sim. Pastor Isaías. Oi? Sou da igreja do pastor Isaías. Não, essa irmã aqui, ó. Irmã, Deus manda te dizer assim: Ele viu o seu deitar e Ele viu o seu levantar. A irmã tem o Senhor, eu via como que se o Senhor falasse assim: eu quero mais profundidade. O Senhor está querendo mais de você. Eu via que como você estava assim, o Senhor falava assim: se humilha mesmo. Se humilha na minha presença. Enquanto você se humilha,
eu trabalho numa situação. Enquanto você está aqui, estou eu visitando alguém. Glória a Deus. E o Senhor disse: é você que eu quero usar, o Senhor Deus disse. E usar como, pastora? Nesta humilhação de oração, de reconhecimento. O Senhor quer mais você no jejum. Pastora, mas eu estou orando. Pastora, mas eu já estou jejuando. O Senhor está dizendo mais. Porque você não está lutando contra pessoas. Você está lutando contra principados e potestades. E o Senhor manda te dizer: enquanto você luta contra principados e potestades, você só vence na oração e no jejum. E eu toco no teu corpo, porque o Senhor manda dizer: eu estou te curando hoje. Porque o inimigo diz: coloca ela numa cama lá e paralisa ela. Mas o Senhor Deus diz: eu vejo uma unção de cura hoje aqui neste lugar. Senhor, visita toda a parte, região lombar, toda a sua circulação, o pé. Põe o sapato, daqui a pouco tira. Ah, esse não deu, tá doendo o pé. Aí coloca outro, não é assim, irmã? Ah, meu Deus, que sapato que eu vou, acho que vou com esse. Então o Senhor hoje está fazendo um check-up da cabeça aos pés. Oh, não precisa de ir na Albert Einstein, porque o melhor remédio desce hoje para você. Eu vi aqui um conta-gota que pingava na tua boca hoje. E eu estou arrancando este nódulo. Lamanto cover súbia. Alamando com dereba. Eu fiz uma autoanálise, um exame, e eu constatei esses nódulos. Tu crê que hoje Jesus está arrancando esse nódulo? Amados, quem esta noite, vamos terminar, quem esta noite aqui que precisava perdoar? Falar: pastor, eu vou ser sincero, ainda dói quando eu lembro o que a pessoa me fez. Amado, nós somos humanos, pastor. Nós não somos super-heróis. E quando nós lembramos do que algumas pessoas fez, e dói, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, quem vai ser o corajoso, a corajosa que vai na frente? Eu preciso dessa ajuda. Venha para frente, porque nós já estamos terminando, já era para, já foi os horários, não ficar aqui, não é vigília, né? Tem mais pessoas, tem mais. Que é nesta noite eu quero liberar perdão para essa pessoa que me feriu. Tem mais pessoa que vem, porque esta noite é noite de cura para a sua vida. Há doenças que ela precisam que nós venhamos, sabe, na frente mesmo para pedir essa graça do Espírito Santo. Eu precisei dessa graça. Tem mais gente. Fala: eu me feriram e quando eu lembro ainda dói. Alamadara, eu não tenho vergonha não, porque aqui quem cura é o Espírito Santo. Alamadara, subi a calabachuri, alamar. Quem esta noite fala assim: tem hora que a minha mente... Por isso que ele fala assim, que a nossa mente tem que ser sóbria. É como que quisesse dizer, uma pessoa embriagada. Ela fica com a mente dela, ela fica no raciocínio. Ela perde o raciocínio.
E é isso que o adversário quer, que nossa mente fica totalmente, sabe? Que a gente não dorme de noite, nós não dormimos, ficar pensando na situação, no problema. E aqui tem, quem fica pensando de noite não consegue nem dormir, porque o Senhor disse que hoje tem o calmante do céu. Vem pra frente, fala, eu fico pensando nisso, eu não paro de pensar, eu fico perdendo sono, porque a minha mente está assim. Porque é a mente, amado. É engraçado, de dia passa porque você trabalha. Quando chega de noite, vem todos os pensamentos. Ah, vamos falar a verdade, vem em mim também. Chega de noite, eu fico, ai meu Deus, o meu filho está fora da igreja, Jesus. Aí Jesus fala, não adianta ficar pensando, levanta e dobra o joelho. Tem mais gente que fica preocupado aqui à noite. Vem na frente. Pode vir, amados, não tenha medo não. Senhor vai estar dando calmante do céu. Você vai falar o que está escrito em Salmos 3, verso 5. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh, glória! Pode vir. As noites têm sido difíceis. A preocupação tem sido grande. Mas o Senhor manda dizer que Ele tem o controle de tudo. Oh, rebaço, tem alguém aqui ainda afastado? Que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Se tiver, essa é a oportunidade. Tem alguém afastado? Tem não? Podem vir, enquanto há tempo ainda. O Espírito Santo está na casa. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu libero perdão para quem me feriu. Porque eu quero ser curada para curar muitas pessoas. Porque somente o Teu Espírito Santo tem poder de me curar. Oh, eu vejo uma unção de cura na alma, da cura. Oh, Senhor. Oh, demais, Senhor, essas pessoas que vieram à frente, que já não estão dormindo, tamanha preocupação. Preocupa com o filho, preocupa, Senhor, com o que tem que pagar, se preocupa com o emprego, se preocupa com tantas coisas, Senhor, mas que a mente delas sejam agora tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que a preocupação seja primeiramente, Senhor, de santificar, Senhor, porque quando nós, Senhor, nos preocupamos com as coisas do alto, o Senhor, Pai, abençoa as nossas coisas, as nossas necessidades terrenas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.